Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela Escola de Economia da FGV em São Paulo. Meu nome é Daniel Vargas, eu sou professor da escola e coordenador de pesquisas do FGV-AP. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela Escola de Economia da FGV em São Paulo. Meu nome é Daniel. O tema do nosso evento de hoje, que é coordenado também pelo FGV-Agro, é o Agro 4.0. Esse termo tem sido utilizado com frequência para destacar um conjunto de mudanças que chegam com muita força no mundo do agronegócio, impulsionados pelas novas tecnologias, pela crescente digitalização no campo e pela integração entre pessoas e máquinas com cada vez mais intensidade. Para muitos, o Agro 4.0 pode ser o sinal de uma nova era do agronegócio. Para a gente enfrentar, apreender, discutir um pouco o que significa esse Agro 4.0, seus desafios e oportunidades para o Brasil, nós vamos contar hoje com um conjunto de convidados com experiências diversas, porém, todos têm atuado de forma muito direta justamente nessa transição entre o que é a agricultura hoje e o que ela pode vir a ser amanhã. Nosso primeiro convidado é o Dr. Paulo Herrmann. Paulo é engenheiro agrônomo, administrador, ingressou há mais de 20 anos na John Deere, onde hoje é o presidente da empresa no Brasil. Nosso segundo convidado, Dr. Paulo Alvim, engenheiro civil, mestre em ciência da informação, com uma longa experiência em tecnologia, gestão, atuou em distintos ministérios, no SEBRAE, na FINEP, e atualmente é o secretário nacional de Empreendedorismo e Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. Nosso terceiro convidado, o secretário Fernando Camargo, do Ministério da Agricultura, formado em Direito e Administração Pública, especialista em Gestão e Finanças. Foi secretário de Gestão de Pessoal no Tribunal de Contas, também atuou como diretor-geral no Supremo e hoje lidera a Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do MAPA. Além disso, Dr. Fernando é também o presidente do Conselho de Administração da Embrapa. Nossa quarta convidada é a senhora Silvia Masruá, analista de sistemas, mestre em automação, doutora em computação aplicada pelo INPE e pesquisadora da Embrapa desde 1989. Hoje, Silvia é chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária. E o nosso quinto convidado é o Dr. Fábio Mizumoto, meu colega do FGV-Agro, doutor em administração pela Universidade de São Paulo, com passagem pela Washington University em São Luís. Foi consultor do Banco Mundial, é sócio da consultoria Market Strat e tem uma longa experiência em governança, sucessão e empreendedorismo. Nossa discussão ela vai se dar em duas etapas. Numa primeira rodada, nós vamos convidar cada um dos nossos painelistas por 5 minutos, rapidamente, para apresentar a sua visão sobre o Agro 4.0, quais são as oportunidades e desafios que esse tema e essa onda apresentam ao país. Em seguida, nós abrimos para um conjunto de perguntas do público, e todos os que estão nos assistindo pelo YouTube podem realizar suas perguntas pelo chat, e nós vamos selecionar algumas dessas perguntas e repassar aos nossos convidados. Para começar o nosso diálogo, eu gostaria de convidar a professora Silvia para endereçar a questão. E eu aproveito para perguntar, professora, antes da sua visão sobre os desafios e oportunidades que o Agro 4.0 traz para nós, o que é o Agro 4.0, para que o público possa entender onde estamos pisando e o que isso significa para a agricultura e para o Brasil hoje. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sim. Boa noite a todos. Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite da FGV para estar participando aqui com esse painel, né, esses ilustres convidados aqui na noite de hoje. Bem, quando eu acho importante a gente pontuar a questão da agricultura 4.0, é uma referência aí, né, à indústria 4.0, essa revolução que aconteceu na indústria automobilística alemã,
todo o processo de automação e transformação digital que ocorreu e que acabou agora interferindo, né, influenciando outros setores da economia. E no caso da agricultura 4.0, quando a gente está falando de agricultura 4.0, nós estamos pensando em uma agricultura mais baseada em conteúdo digital, uma agricultura baseada em tecnologia de ponta e conectada. Agricultura baseada em conteúdo digital, eu não estou falando só das tecnologias de informação e comunicação, quando eu falo tecnologia de ponta, estou falando também de biotecnologia, nanotecnologia, agricultura de precisão, automação, e a convergência tecnológica dessas tecnologias, como que nós vamos trabalhar com tudo isso para agregar mais valor ao processo produtivo e auxiliar o produtor na tomada de decisão, né? E daí vem as grandes oportunidades e desafios, né? Porque o que ocorre é, hoje o Brasil é considerado aí o grande celeiro do mundo, né? E representa aproximadamente 23% do PIB nacional. Segundo dados da ONU, nos próximos anos nós vamos ter que alimentar 10 bilhões de pessoas, né? Se o Brasil quer continuar como um grande protagonista, né, nesse cenário internacional e garantir as exigências de mercado, tanto nacional quanto internacional, essas tecnologias aí da onda 4.0, vamos dizer assim, é uma grande oportunidade que o Brasil tem, né, e a agricultura tem de agregar tecnologia. Se nós estamos aqui hoje com esse protagonismo, né, o Brasil hoje conseguiu, é justo por uma agricultura baseada em ciência e tecnologia, que nos trouxe até aqui. E nos próximos anos, se nós quisermos continuar com esse protagonismo, essas tecnologias disruptivas, elas vão precisar ser inseridas dentro desse processo. Mas não é porque é uma onda, é uma moda, é justamente porque o consumidor de hoje e do futuro, ele vai exigir cada vez mais isso do agro, né? Hoje, o nosso consumidor é muito mais preocupado com nutrição e saúde, com a questão da transparência do processo, é um consumidor conectado. Então, para que nós possamos, né, a agricultura, atender, garantir a segurança alimentar de modo sustentável e transparente, nós vamos precisar agregar essas novas tecnologias da onda 4.0. E daí nós temos vários desafios. O primeiro deles, que todo mundo comenta, né, é a questão da conectividade, até pela expansão, né, o tamanho do nosso país, então, diferentes realidades, né, em diferentes realidades nas regiões do país. Temos a questão também da segurança da informação, que é uma consequência disso tudo, a questão de gestão de dados. Temos a questão do custo elevado de hardware ainda, principalmente na área agrícola, produtora, a questão do investimento, como reduzir esses custos, embora hoje o custo do hardware está sendo reduzido, mas o produtor precisa entender como isso pode reduzir custos para ele, como que pode ajudar a melhorar a produtividade, otimizar a questão de recursos naturais, reduzir com insumos. Então, isso ele precisa ser melhor trabalhado também. E tem a questão da capacitação também, que eu acho que é um grande desafio, né? O novo perfil que vai precisar tanto na fazenda, no campo, mas também na extensão rural, de consultores, agrônomos, né? Um agrônomo mais digital, não só que entenda do ciclo da planta, da fisiologia da planta, um zootecnista, um veterinário da área animal, mas também que entenda dessas tecnologias digitais. Então, o que eu vejo é uma grande oportunidade para o Brasil continuar aí como um grande protagonista na agricultura mundial. Muito obrigado, Silvia. Doutor Paulo Hermann, o senhor está na ponta do mercado. Como o senhor tem visto essa onda de chegada de novas tecnologias e qual é a sua perspectiva? Agora sim. Inicialmente, eu quero agradecer ao convite que eu recebi de participar desse debate aí com debatedores de primeira linha. E a doutora Silvia deu uma aula para nós aí sobre o 4.0, os desafios. O interessante é de que o Brasil também, nessa questão da digitalização, está se destacando.
né? Nós aprendemos a dominar a agricultura nos trópicos, nos destacamos como um dos maiores fornecedores, produtores e fornecedores de alimentos do mundo, e agora também, já na penetração digital, nós temos um percentual maior do que os próprios Estados Unidos. Isso é extremamente importante, quer dizer, nós já estamos entrando no nosso DNA a questão da penetração digital, uso dessas plataformas aí que tem, desde o WhatsApp e por aí vai. Então, isso é uma coisa importante. Outro aspecto que me leva a crer que nós vamos acelerar cada vez mais, e não só por causa do Covid-19, é a idade média do nosso produtor, né? O agricultor brasileiro, ele tem 10 anos menos, em média, do que o agricultor americano. Então, isso também favorece a adoção da tecnologia digital, do conhecimento, do uso dessas plataformas todas e aplicativos digitais. E se nós pegarmos algumas regiões como o Centro-Oeste, o Mato Piba, o Oeste da Bahia, essa idade média ainda cai mais, 36 anos, 37, 38 anos. Então, isso é extremamente importante, porque isso faz com que essas pessoas tenham contato, tenham intimidade com essas plataformas. Outro aspecto que ajuda a gente nesse processo é o que eu chamo de êxodo rural reverso. São os filhos e as filhas dos produtores que foram para a cidade, foram estudar, se formar, e estão agora percebendo de que tem grandes oportunidades em casa, junto com os pais, a se desenvolverem, a desenvolver uma carreira fantástica. Tudo isso são estimuladores, né, agentes favoráveis. Nesse sentido, com esse cenário, a indústria procurou não entrar na digitalização, e eu sou um crítico ao 3.0, 4.0, 2.0, 1.0, eu acho que a gente está fazendo tecnologia que seja relevante. E, nesse momento, a tecnologia precisa reduzir custos, né? Se nós vamos ser cada vez mais China-dependentes, esse povo é muito duro nas negociações, então nós vamos ter que trabalhar muito forte na nossa estrutura de custos para poder ser competitivo dentro desse ambiente. Então, esse é o ponto número 1. Dentro dessa lógica, professor, nós desenvolvemos a estratégia em 2 etapas, né? A primeira etapa é a etapa mais básica da telemetria, quer dizer, é o GPS, é o piloto automático, é saber aonde a máquina está. Depois, na sequência, com links que nós construímos, nós começamos a conversar com as máquinas, né, e começar a interferir no que elas estão fazendo remotamente. Então, isso tudo já é realidade, obviamente não está 100% no Brasil, mas já está disponível, não tem novidade mais nisso aí. O que nós estamos trabalhando agora, e a doutora Silvia fez uma menção muito boa, são nos profissionais, porque essas máquinas, tudo isso aí vai gerando a cada segundo um volume enorme de dados que, se não forem adequadamente processados, trabalhados, gerenciados, eles se transformam apenas em lixo, em números que não servem para nada. Então, nós estamos agora trabalhando em estimular a formação de profissionais que possam fazer esse data management, como se fala em inglês, ou seja, pegar esses dados, trabalhá-los estatística e agronomicamente, para que se possa, então, transformar eles em informação e agir. Esta é a etapa nesse momento. A segunda etapa, que já estamos começando a abrir, e agora sim o Covid vai acelerar, é a questão que nós estamos chamando de automatização na direção do autônomo, ou o A2A, automatização. E aí, então, começa a aparecer as tecnologias da inteligência artificial, né, que já está entrando mais e mais, já tem máquinas nesse sentido. Nós estamos começando com o que a gente chama de computer vision, quer dizer, é o computador está enxergando, são sensores muito potentes que estão lendo a cultura e tomando as decisões, e terminando tudo com o que é o supremo de tudo, que é o machine learning, ou seja, a máquina, a cada passada, ela vai aprendendo, ela vai acumulando informações e ela vai se
autoajustando, adequando para as condições a partir daquele histórico que ela construiu. Então, não é mais um profissional que constrói algoritmos e ela vai seguindo o algoritmo. Ela mesma. Então, isso tudo, eu diria que em 5 anos está no mercado. Desafios, como falou a doutora Silvia, obviamente, o principal é a conectividade, mas eu não tenho dúvida de que agora, com esse distanciamento controlado, isso aí se transformou uma obrigação, uma condição sine qua non, nós precisamos ter, e vai ter uma pressão muito grande nesse sentido. Então, essa era a minha introdução sobre a digitalização no agro. Obrigado, doutor Paulo. Passo agora para o meu colega Fábio. Fábio, você trabalha na fronteira entre mercado, academia e também reflete com frequência sobre os desafios do setor público. Como você tem visto essa onda de digitalização ou, para usar uma expressão que eu já percebi que o doutor Paulo não gosta muito, o agro 4.0? Boa noite a todos, muito obrigado por me convidar aqui para fazer parte desse grupo seleto. A gente está aqui com uma elite, né? Bom, os meus comentários é que, do ponto de vista da academia, nós estamos muito interessados nas perguntas que vão guiar as nossas investigações sobre como é que a gente vai, de fato, adotar as tecnologias e a serviço do que exatamente essas tecnologias elas estarão, né? Quero aqui colocar algumas reflexões, acho que a primeira delas vem do âmbito de negócios. Nós estamos observando que as fronteiras, né, e as indústrias, os setores que eles vinham no passado claramente definidos, a gente está tendo uma reconfiguração dessas fronteiras, estamos tendo uma migração de atividades, de maneira que em muitas empresas a gente já começa a ver que algumas reforçam ali o seu negócio principal, o seu core business, e outras, ao mesmo tempo, estão ampliando o rol de atividades, né? A digitalização, a adoção de tecnologia, o fato de se ter um maior uso de dados, se transformando em informação, suportando decisões, como foi aqui claramente apontado pelo doutor Paulo, né? Ela tem feito com que empresas que claramente estão ali no setor, por exemplo, de insumos, passem a também ter ativos relevantes para decisões de, por exemplo, financiamento ou direcionamento, por exemplo, das ofertas de seguro. Puxa vida, como é que vai ser, então, essa nossa vida em plataforma, né? As indústrias, elas estão se organizando em hubs, né? A gente está vendo ali o surgimento de novas formas de interação, né? Os conhecidos aí marketplaces, que talvez a gente, como consumidor final, a gente já conheça, ou a gente já foi introduzido ao conceito de um programa de pontos, de uma milhagem, e que a gente vai trocando isso por outras soluções, outros produtos, outros serviços. Essa é uma realidade que começa já a acontecer no agro. A gente está vendo ali o agricultor também se deparando com decisões de nível de tecnologia, e ele está agora participando e sendo convidado a participar de certas plataformas. Então, puxa, aonde é que a gente vai com isso? Claro que o agricultor ele tem uma preocupação com a eficiência, com a gestão de custos, e ele precisa, talvez, de muita ajuda, né? Como a doutora Silvia colocou, a definição do que são esse conjunto de tecnologias é suficientemente amplo para a gente se perder. Para, puxa vida, como é que a gente vai... puxa, eu quero aqui adotar uma tecnologia, mas dali a pouco eu vejo que aquilo que eu contratei não conversa com uma outra solução. Então, esse desafio da gente conseguir trazer em uma certa convergência, né? Eu acho que é um momento que nós estamos passando, que tem tudo a ver com a adoção de tecnologias. No início, elas acabam tendo essa característica. Então, acho que uma das perguntas que nos guia é, poxa, como é que a gente vai também facilitar esse entendimento e essa convergência para o agricultor? Uma segunda reflexão, ele tem um componente social, né? Ao permitirmos uma utilização mais intensiva
de dados, e eu sei que tem toda uma discussão sobre a privacidade da informação, tem toda uma questão que a gente pode aqui muito bem aproveitar esse momento de debate para aprofundar, mas como é que a gente vai utilizar isso? De um lado, eu consigo segmentar as minhas ofertas, eu consigo, como empresa, ofertar e oferecer de acordo com as necessidades e as demandas de um determinado segmento de mercado, né? Mas, de outro lado, isso também pode ser visto ou entendido como uma discriminação. Será que eu vou ter as mesmas ofertas? Até que ponto eu estou atendendo de fato ou até que ponto eu estou discriminando? Então, a gente tem aqui um conjunto de questões de âmbito social que passa também por o fato da gente trazer tecnologia. Significa que a gente vai, de alguma maneira, privilegiar, eventualmente, o médio, o grande, em detrimento do pequeno, e a gente sabe que esse é um debate que ele não é tão simples, porque justamente a tecnologia talvez vá permitir que o pequeno acesse formas novas de se utilizar a sua própria informação, porque ele, de fato, vai ter lá tecnologia que ele vai poder contratar por serviço de assinatura, ou seja, no passado, talvez o acesso à tecnologia fosse um privilégio apenas do médio, do grande. E talvez, como é que isso vai se configurar hoje no agro? Acho que são algumas perguntas que, de novo, nos guiam do ponto de vista dos aspectos sociais, né? E talvez para fechar e a gente conseguir ouvir a todos, tem uma preocupação de fato com o nível de aceitação, né? Em que medida a gente vai aceitar a adoção de tecnologia. A gente sabe que, do ponto de vista de desenvolvimento, tem muita coisa que já está pronta, está na prateleira, é só a gente poder utilizar, mas passa por, de fato, a gente conseguir aceitar. Aceitar no sentido de, poxa, eu estou acostumado a fazer de uma forma e, de repente, eu posso ter formas mais amparadas, mais suportadas, e aí eu pego muito a fala do Dr. Paulo sobre a sucessão no campo, né? E eu estou vendo uma grande oportunidade das gerações, né? A geração atual e a nova geração coexistindo, trabalhando juntos e, ao invés de ser ou o novo vem e adota a tecnologia e o antigo, né, não aceita, eu estou vendo isso ser substituído pelo E, né, a geração atual e a nova geração trabalhando juntos para achar o fio condutor da tecnologia que vai ser apropriada para o momento que o nosso agricultor está vivendo. Obrigado, Fábio. Por fim, vamos ouvir os nossos dois secretários. Gostaria de começar com o secretário Fernando. Secretário, o senhor lidera uma secretaria nova que tem, entre as incumbências, pensar a inovação e o seu papel no agro. Gostaríamos de ouvi-lo sobre essas mudanças nos últimos anos. Secretário, não estamos te ouvindo. Talvez pudesse liberar o microfone. Bem, eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra muito grande participar desse webinar, de um tema tão interessante, é um tema que é fundamental para a nossa secretaria aqui do MAPA, que é justamente que foi criada para tratar justamente de inovação e tratar, em última análise, da digitalização do campo, a digitalização do agro. Eu gostaria de começar a minha fala fazendo uma reflexão pelo momento de crise que a gente está passando. E crise normalmente leva a aceleração de grandes mudanças. Então, a gente está num momento em que vai haver uma certa inexorabilidade da digitalização do agro. Não é só um mero voluntarismo, é uma inexorabilidade. Por quê? Eu queria fazer uma reflexão sobre dois aspectos que estão postos hoje no mundo. Um é food safety e o outro é food security. Me desculpe aí o anglicismo, mas acho que são conhecidos por essas duas expressões. Você tem uma demanda dos países por segurança alimentar, food security, e você vai ter, a partir dessa crise, que é uma crise sanitária do alimento, de certa forma, por que não dizer assim, você vai ter uma demanda também por food safety, pela segurança alimentar cada vez mais. Eu acredito que nessas duas grandes frentes, nessas duas grandes vertentes, a digitalização vai colaborar demais. Essa é a reflexão que eu trago para o debate. Eu acredito que, a partir daí, não é só uma questão de vontade, né? Vontade do poder público e vontade dos empresários.
Eu acredito que vai ser uma demanda cada vez maior dos povos, não só para alimentar aqueles 10 bilhões de pessoas que a Silvia mencionava, mas também vai ser alimentar com qualidade esses 10 bilhões de pessoas, com a certeza de que esse alimento tem origem, que esse alimento está sendo rastreado, está tendo a certeza que esse alimento vem de uma área que não é de desmatamento, não é uma área que agrida o ambiente, que a gente não possa depois, no futuro, desmatar uma área e botar em risco alguma espécie animal e que possa trazer um patógeno para o ser humano, como o que a gente tem visto nos últimos anos com esses vírus. Enfim, eu acho que tudo isso está ligado à digitalização do agro. Então, você tem aumento da produtividade sem agredir o ambiente e você tem tecnologias para você fazer uma rastreabilidade e ter mais confiabilidade no food safety, ou seja, um alimento mais saudável e que eu acredito, então, que vai ser a grande tendência do futuro. Também faço coro às observações do Paulo Herrmann em relação à computer vision e a questão de machine learning. Eu acho que são passos em que também, de certa forma, que não tem mais volta. E aí também, pegando um pouco da fala do Fábio, aí também nos preocupa muito, enquanto Ministério, enquanto Poder Público, uma outra reflexão. Será que isso não vai levar a uma concentração absoluta de riqueza na mão de poucos e um agro cada vez mais concentrado? Ou a gente vai conseguir, com políticas de governo, fazer com que essas tecnologias sofisticadas, aprendizado de máquina, computação visual, veículos autônomos, a gente vai levar isso também para um agricultor médio, quiçá também um agricultor pequeno. Essa é uma reflexão como governo que a gente tem que fazer, né? Então, a gente está sofisticando, há uma demanda para isso, então a sofisticação ela é inevitável, inexorável, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter políticas públicas que tenham amplo acesso, ou seja, aquele pequeno pecuarista de caprinos, que ele tenha a possibilidade também de fazer a sua ordenha mecanificada, que ele tenha a possibilidade também de usar tecnologias avançadas, assim como aquele médio agricultor de trigo, ele também possa utilizar sensoriamento na sua lavoura. Enfim, nós temos que cuidar de tudo isso. Então, muito obrigado, essas são minhas reflexões iniciais, e muito obrigado pelo convite mais uma vez. E estamos aí ansiosos pelo debate. Muito obrigado, doutor Fernando. Por último, o secretário Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicação. Obrigado, professor Daniel. Primeiro, agradecer o convite, oportunidade de encontrar alguns amigos, e um tema que, para nós aqui do Ministério, é extremamente interessante, não só por conta das parcerias que a gente construiu nos últimos meses com os colegas do MAPA, em especial o Fernando e a ministra, mas principalmente porque tem tudo a ver com a manutenção, né, da competitividade da agricultura brasileira, né? Como foi bem colocado pelo Dr. Paulo, a agricultura brasileira é decorrência de muita ciência e tecnologia, né? Ciência e tecnologia é essa que muitas vezes não chegou a todo, né, o ecossistema produtivo agrícola brasileiro. Mas eu queria focar muito nessas interfaces dessas demandas, principalmente a gente já começa a falar o pós-pandemia, né? Como se a gente já estivesse saindo, e no que se refere à questão da agricultura, que conseguiu se manter a par da pandemia, isso é um ponto fundamental, né? É importante que ela também vai ser impactada, né? A gente brinca que com a pandemia, um lado positivo da pandemia foi a aceleração do processo de transformação digital, ou seja, o país entrou no século XXI, né? A gente brinca que o século XXI começou nos anos 90, mas, infelizmente, no Brasil a gente estava atrasando, e agora a gente vai ter que acelerar. Então, no processo de transformação digital, algumas premissas são fundamentais, algumas já colocadas aí por vocês. Quem fala por último vai ter que fazer muita citação a vocês aí. Primeira questão que foi bem colocada por vários, de convergência tecnológica, né? Ou seja, não dá para pensar, né, na questão de integração e uso de tecnologias vindas das diversas áreas. É a bio com a TIC e por aí vai, é o pessoal da química com a bio, ou seja, a convergência de tecnologias para se conseguir produtividade, né, e menor impacto no desenvolvimento
né? E isso é fundamental. Ou seja, pós-pandemia, algumas questões que ficaram muito claras de higiene vão chegar no dia a dia, no cotidiano das pessoas, né? O Fernando ressaltou bem a questão do alimento seguro, vai mais além, né? A gente vai sair dessa pandemia com algumas novas práticas e novas demandas de relacionamento que vão exigir alterações, principalmente na atividade da oferta de alimento seguro, alimento garantido, alimento com origem definida. As pessoas vão querer saber. E aí começa a questão da digitalização, não do processo de produção, mas no processo da cadeia de valor, né, do agronegócio brasileiro, que a informação de produto, né, que vai chegar ao consumidor final, ela vai ser muito vinculada à sua origem de produção. Então, nós vamos falar em database, nós vamos falar de inteligência artificial, nós vamos falar de data mining, nós vamos falar de um conjunto de informações que hoje, né, algumas delas já estão disponíveis, mas elas não são utilizáveis. E esse é o fundamental. A partir de agora, a gente vai ter que ter a preocupação de informar, né? E aí a convergência tecnológica é fundamental para esse processo. A convergência tecnológica no que se refere à produção, o doutor Paulo Hermann explicou muito, eu acho que a gente tem muito. O desafio é como é que eu faço chegar isso a toda a cadeia produtiva do agronegócio brasileiro, né? Esse é o maior desafio, não é só para poucos, porque até a questão da sustentabilidade desse modelo pressupõe que chegue a todos os elos da cadeia. E um ponto que também foi aqui colocado, que eu me somo ao discurso, é a questão do capital humano, né? E aí a questão do capital humano passa necessariamente por um esforço extremamente rápido, né, e flexível de capacitação de pessoas, muitas delas que hoje estão no campo e muitas delas que ainda não chegaram ao campo, no processo de garantir uma efetividade de todo esse ferramental que nós temos, porque já muita coisa já existe, né, que se refere a isso. E, nesse sentido, aí uma provocação para o Fábio, o desafio do empreender rural, que agora é diferente. Não é só o novo êxito de volta, o reverso do êxito, como foi aqui colocado. Nós temos hoje pessoas que não são do campo, que estão indo para o campo empreender, percebendo que o campo é uma oportunidade de negócio, né? Então, nós temos um novo empreendedorismo rural, que não é só a reconversão do êxito rural, mas são os novos rurais. E, por fim, né, para garantir todo esse processo, algo que está vinculado aqui a nós do Ministério também, que é a questão da conectividade, né? A conectividade que garanta efetividade do uso desse ferramental todo, né? Nós tivemos uma prova que alguns benefícios do uso, né, de ferramentas de TIC se tornaram cotidiano, né? E, pós-pandemia, nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. E, quando eu falo de conectividade do campo, para que eu tenha uma máquina que possa usar todas as suas potencialidades, que toda aquela informação que eu consiga captar no processo produtivo no campo, eu consiga transformar aquilo em ganhos para o produtor, em redução de custo, né, em ganhos de competitividade, nós vamos ter que acelerar esse processo, né? E aí, quando a gente fala em competitividade, o Fernando me cobra isso diuturnamente, hoje mesmo nós já falamos por telefone sobre isso, né? O que acontece? Nós precisamos garantir no território do campo, no ambiente rural, um acesso de qualidade, um acesso, né, de acessibilidade. E acessibilidade, né, é a questão, inclusive, do preço. Porque o problema de conectividade não é um problema hoje de tecnologia. Existe tecnologia para levar a conectividade ao campo. O problema é garantir acesso, né, e, principalmente, componente de qualidade, porque eu não posso ter, em determinada área da minha propriedade, eu tenho acesso e outra não tem. Eu falo isso muito a Cavalheiro, porque eu moro numa pequena propriedade rural a 120 quilômetros do Rio de Janeiro e eu não tenho acesso à internet. Eu só tenho acesso à internet se eu contratar por satélite. Ou seja, a tecnologia existe. Eu gosto sempre de dar o meu exemplo pessoal. Mas isso, para mim, não é problema. Mas para um pequeno produtor rural, é fundamental. E hoje, não é só uma questão de acessar, é um instrumento de trabalho.
né? A conectividade garante processos de qualificação, processos de relacionamento comercial, processos de difusão de tecnologia, ou seja, toda uma interação que muda pós-pandemia por conta da aceleração do processo de transformação digital. Então, quando a gente pensa no agro 4.0, que alguns podem até questionar, é trazer o agro para o século XXI. Mas, fundamentalmente, por quê? E aí eu faço o meu encerramento. Tudo isso foi concebido no âmbito do governo federal, diversas instituições, quando a gente criou o plano de IoT, né? O plano de internet das coisas é uma estratégia de aceleração, né, dessa transformação digital, e quando se definiu que setores produtivos eram estratégicos para o desenvolvimento do país, se pensou em indústria, que é uma tendência natural, porque isso já vinha ocorrendo em muitos parques produtivos, mas principalmente o grande diferencial é a agricultura. E aí eu concordo, talvez nem todos estejam fazendo isso, e a gente talvez, como porta-voz e como ponta de lança desse processo a nível de agricultura internacional, nós vamos ter isso como um fator de diferenciação da competitividade da agricultura, do agronegócio brasileiro. Ou seja, não basta estar na frente, a gente precisa continuar na frente. E eu acho que todo o esforço de convergência, seja de políticas públicas, seja de demandas do setor privado, seja de investimentos privados, é que vai garantir a presença diferenciada do agronegócio brasileiro com muito uso de ciência e tecnologia. Obrigado, secretário Paulo. Vamos começar agora um conjunto de perguntas que são encaminhadas por nós, quem estiver nos ouvindo, encaminhadas até nós por meio do chat no YouTube. Sintam-se à vontade, todos que estejam nos ouvindo, que queiram encaminhar os seus questionamentos. Professora Sílvia, a senhora mencionou que o empreendedorismo, especialmente no mundo do agro, ele não é um modismo, mas ele vem para ficar. O secretário Júlio, o secretário Fernando, o próprio Fábio, também destacaram o que essa chegada do empreendedorismo significa para nós repensarmos a agricultura e como ela tende a avançar. Existe um mapeamento, uma compreensão de o que são esses empreendedores que atuam no setor da agricultura? Quem são essas pessoas? Elas estão crescendo, têm feito um trabalho significativo? Como a senhora tem visto esse mundo dos empreendedores no campo? Bem, como colocou aí todos, né, todos os painelistas, esse processo de transformação digital no agro, ele chama muita atenção, principalmente aí das grandes empresas, né, das multinacionais na área de tecnologia, que até então se preocupavam muito em prestar serviço na área financeira ou na área da saúde, e agora estão prestando mais serviços na área do agro, como também surgiu de pequenas empresas, né, startups, que tinham produtos que às vezes eram trabalhados na indústria, né, oferecidos para a indústria ou saúde, ou até mesmo nessa área de cidades inteligentes, né, toda essa área de agricultura de precisão, nessa área de IoT, e começaram a surgir novas tecnologias. E aí, o que acontece? O agro é um ambiente diferente, né, que essas empresas de tecnologia vêm trabalhar, completamente diferente do ambiente controlado das indústrias. Então, o que se percebeu é uma explosão de agritechs, né, que a gente fala de startups no agro. Muitas vezes, essas startups, elas chegam com um produto para atender uma demanda específica, mas elas não têm uma sustentabilidade, porque elas não conhecem tanto do mundo do agro. Então, o que a gente percebe nesse novo ecossistema, vamos dizer assim, de inovação da agricultura, vamos colocar aí da agricultura digital, né, da agricultura 4.0, o que a gente percebe é um ganha-ganha, no seguinte sentido: nós temos universidades, temos as grandes empresas de tecnologia, as empresas de agro, seja as empresas de insumos, seja as empresas de implementos agrícolas, todas elas preocupadas em como agregar mais valor ao processo produtivo. Temos aí os outros institutos de pesquisa, né, públicos ou privados, mas o que ocorre é que nesse modelo da agricultura 4.0 é um ecossistema. Na verdade, todo mundo tem que trabalhar junto de uma forma mais sistêmica mesmo, porque senão nós não vamos ser assertivos, né? Um exemplo aí o professor Fábio colocou, que existe um monte, e eu participei já de várias oportunidades de produtores, onde eles falam: nossa, a gente tem um monte de oferta de tecnologias, a gente até se interessa, começa a adotar uma, quando vem outra que não conversa com aquela anterior,
e no final das contas eu acabo usando a minha planilha aqui para ver a minha receita, minha despesa, e é isso que está me interessando. Então, existe todo um trabalho que tem que ser feito, e aí eu falo dentro de toda a cadeia produtiva, desde a pré-produção até a pós-produção, e aí eu estou falando na pré-produção na área de insumos, na área de defensivos agrícolas, na produção do plantio, a colheita, e na pós-produção, toda a parte de armazenamento, distribuição, logística. Existe todo um ecossistema que tem que ser trabalhado para que a gente possa ser assertivo nesse novo tema da agricultura, nova onda da agricultura digital. E aí eu coloco um ponto que a gente vem discutindo, né? A gente colocou aqui, o Dr. Paulo Hermann colocou muito bem, a gente fala de agricultura de precisão, comunicação máquina a máquina, sensores para análise de solo no campo, uma irrigação inteligente, né? Onde eu vejo a disponibilidade de água e posso fazer uma irrigação mais assertiva, com isso eu economizo água, reduzo, contribuo com o meio ambiente, falando de colheitadeiras automatizadas, que eu estimo por talhão, a produtividade por talhão, posso trabalhar melhor toda a minha parte de armazenamento, distribuição e logística. Tudo isso, eu tenho esses dados, são dados heterogêneos, eu capturo dados por drones, hoje eu tenho imagens de satélites em diferentes resoluções, tudo isso é dado que eu posso trabalhar, eles são dados heterogêneos, mas eu tenho que trabalhar de uma forma que se vire informação e conhecimento em tempo real para a tomada de decisão do produtor. E é esse o nosso desafio. E essas empresas, essas startups, hoje elas vêm querendo atuar, elas são muito importantes nesse modelo, porque hoje, por exemplo, a Embrapa, a gente, como empresa pública, a gente vê que a gente pode ser um grande facilitador desse ecossistema. A gente fez um estudo aí, lançamos aí, junto com o secretário de inovação do MAPA, o secretário Fernando, um estudo que a gente lançou em agosto do ano passado, que em um ano tinha um estudo anterior da Exalc, em 2018, de startups no agro, tinha 300. Em agosto de 2019, nós lançamos o Radar Agtech, já tinha 1.125. Agora deve ter muito mais. Então, o que a gente, em todas as etapas, na pré-produção, na produção e na pós-produção. E o que a gente percebe? Precisa de trabalhar mais sistematicamente essa questão da inovação, da agricultura, na agricultura. Porque senão a gente começa a trabalhar muito disperso e a gente não converge para dar o grande salto que a agricultura brasileira e a agricultura tropical precisa. Então, eu vejo que é uma grande oportunidade. Nós, do Instituto de Pesquisa, a gente vê que a parceria pública e privada ela é essencial para que nós, brasileiros, consigamos avançar. Então, hoje, a gente vem trabalhando junto a esses parceiros, sejam grandes empresas multinacionais ou as startups, para que a gente possa, junto à pesquisa, chegar e gerar inovação no campo, é essencial nesse momento. Mas eu vejo que o Brasil tem uma grande oportunidade aí, como o Paulo colocou também, o Dr. Paulo Hermann, o Brasil vem se destacando e sendo referência em vários pontos desse processo de digitalização, seja na área de genômica, né? Seja na área de fenotipagem, seja na área de agricultura de precisão, essa parte toda de inteligência artificial, como você... Porque até então a gente trabalhava muito com abordagem top-down, né? Onde você estudava os fenômenos, né? Coletava dados do ponto de vista da pesquisa, coletava dados para você, então, tinha suas hipóteses, fazia seus experimentos, coletava os dados para gerar as novas tecnologias. Hoje a abordagem está mudando. Quando você tem mais dado, você tem uma abordagem mais bottom-up. Então, a partir dos dados, você infere muita informação e conhecimento que pode auxiliar na tomada de decisão, seja no planejamento, seja no manejo, e é esse o nosso desafio aí na parceria público-privada. Ótimo, muito obrigado, Silvia. Doutor Paulo, algumas perguntas chegaram aqui em relação a comentários que o senhor fez e que os outros painelistas também fizeram. Eu vou selecionar uma ideia que é comum a várias, mas que diz respeito ao impacto que esse avanço da inteligência nas máquinas pode ter no funcionamento das próprias máquinas. Então, pede que o senhor explique melhor de que maneira esse uso da inteligência artificial muda o funcionamento dessas máquinas no campo, mas também destacam ou colocam uma pergunta
qual é o espaço que ainda haverá para a mão humana nesse processo? Nossa, excelente questão. Eu acho que a primeira coisa, toda essa tecnologia digital, ela tem o objetivo central de aumentar a eficiência do uso dos ativos que são disponibilizados para o agricultor. Um bom operador hoje não tira mais que 60% do potencial de uma máquina que ele compra. Então, é preciso trabalhar essa parte, porque na prática ele está pagando 100% e está usando no máximo 60%. A automatização, todos esses processos que nós falamos, eles têm o objetivo de melhorar a eficiência de uso, né? E nós pensamos que nós não queremos trabalhar com a máquina totalmente automatizada. Nós vamos sempre prescindir do homem, mas tirar dele aquelas operações, aquelas atividades repetitivas, aquelas coisas que cansam a pessoa, tiram a atenção e aí acaba cometendo, muitas vezes, os erros. Então, esse é o lado. Também, nessa linha, eu diria assim, a máquina, dentro do custo de produção, representa 15%. Existe espaço para melhorar, estamos trabalhando nisso, poderia dar inúmeros exemplos nesse sentido. Mas tem um outro direcionamento também, que é nos 55% do custo de produção que vem dos insumos. E aí a máquina automatizada, a máquina com a inteligência artificial e outras tecnologias pode ajudar a reduzir esse custo de produção, numa aplicação mais eficiente de defensivos, num posicionamento mais correto das sementes e por aí vai. Então, a questão da mecanização ou da digitalização, ela caminha em duas vertentes. Numa, reduzir os 15 centavos, os 15%, que é o custo da máquina em si dentro do processo, tornando ela mais eficiente, o relação custo-benefício mais eficiente, e na outra vertente é trabalhar e trazer soluções para reduzir os 55% hoje, que é o custo de produção relativo aos insumos. Então, agora, tirar o homem totalmente, eu não vejo necessidade, eu acho que é importante manter as pessoas. A função da máquina não jamais foi criar desemprego, ao contrário, a máquina é um ativo que aumenta a produtividade da mão de obra. Há uma tendência mundial de movimentação das pessoas da cidade, do campo para a cidade. Isso não é um fenômeno brasileiro. A máquina entra exatamente na compensação desses braços que se foram e as bocas que aumentaram para ser alimentadas. Então, ali tem um espaço da máquina e é nesse espaço que nós estamos trabalhando. Só para complementar, eu diria que o agro brasileiro é muito complexo, é muito diverso, a gente tem que ter muito cuidado em tentar definir o agro, porque você tem o agro eficiente da pequena propriedade, da grande propriedade, do centro-oeste, do sul, enfim. Então, é difícil a gente definir o agro brasileiro. Por isso que em todo o processo de transformação, né, de disrupção que nós estamos vivendo, existem alguns setores que fazem à frente, né? É aquele voo, né, do ganso, tem um que vai na frente e os outros acabam, então, como a doutora Silvia falou, seguindo o rumo, complementando, melhorando, e é uma jornada, a coisa vai longe ainda, nós estamos recém no início, e eu acho que a Covid-19 acelera o processo. Ótimo. Fábio, não basta existir a tecnologia, ela tem que ser adotada pelos nossos agricultores e pelos empreendedores no campo. E vários mencionaram na primeira rodada de perguntas essa disposição que o agricultor brasileiro, até pela sua idade média ser inferior ao agricultor de outros países, a absorver essas novas tecnologias com velocidade e assim se beneficiar de todos os seus potenciais. Do ponto de vista da formação desses gestores no agro, como você entende que a formação, que a preparação das lideranças do agro pode mudar ao longo dos próximos anos? Sim,
Eu começo aqui dividindo com vocês o impacto que nós tivemos no nosso próprio programa do MBA em agronegócios, né? Nós introduzimos uma disciplina há cerca de 2 anos atrás, justamente para a gente tratar de inovação e empreendedorismo no agro, né? E aqui a gente tem professores, o Gabriel, o Guilherme, que estão nos assistindo, que gostaram do desafio, que é justamente da gente conseguir trazer o tema para a sala de aula e para a gente poder discutir as possibilidades de adoção de tecnologia, o que a gente deve fazer para promovê-la e quais são os principais desafios. Isso, portanto, já faz parte da nossa grade, né? E eu também aqui queria destacar o momento que a gente está vivendo hoje, né? Acho que, de alguma maneira, os nossos painelistas aqui também citaram o papel que a Covid-19 tem colocado, né? Que é justamente da gente falar assim, olha, se nós fôssemos seguir os procedimentos padrão, né, das organizações, seja instituição de ensino, seja organização privada, pública, se a gente fosse fazer todo um processo para colocar as pessoas, por exemplo, para trabalhar das suas casas, talvez a gente levasse meses ou anos para conseguir aprovar, né? Mas o fato é que essa crise nos obrigou, né? Ela está sendo uma experiência forçada da gente de fato ter que praticar o isolamento quando possível, ou pelo menos o distanciamento, e a gente agora está fazendo o contrário, ou seja, como é que agora a gente vai viabilizar, né, justamente o trabalho à distância, e, portanto, é uma inversão da gente falar, olha, nós, pela FGV, tomamos uma decisão em 2 semanas de converter as nossas aulas presenciais, que acontecem principalmente aos finais de semana, sexta, sábado e domingo, em agro, são turmas aí espalhadas por 25 cidades desse Brasilzão, e colocamos as aulas via ferramenta síncrona, né? Via interação virtual, ao vivo e a cores, nessa ferramenta Zoom que a gente estava utilizando agora, e essa foi uma decisão que impactou praticamente 33 mil alunos quando a gente coloca no âmbito da FGV como um todo, né? Além das turmas do agro, todas as outras turmas. Então, a gente tem um processo de aceleração dessa experiência, a gente tem aqui, portanto, um processo de formação desses gestores que passam por essa experiência, por esse momento. Está muito claro para nós que acho que a gente não volta ao normal que a gente conhecia antes, a gente vai voltar para uma nova realidade, e eu acredito que essa nova realidade ela só vai incentivar que o gestor se prepare mais. Ele já precisa ter um conjunto de competências para poder escolher nível de tecnologia para poder tomar melhores decisões. Ele já precisa ter um conjunto de habilidades de comunicação interpessoal, de negociação, de conseguir trabalhar em ambientes ambíguos e incertos, né? Existem estudos que mostram que o agricultor, em média, ele toma 300 decisões, né? Numa decisão de plantio de culturas anuais. Outros estudos que apontam para 2.000 decisões. Enfim, a gente tem variações de metodologia, mas existem muitas decisões que o homem do campo precisa tomar. E eu entendo que o capital humano fortalecido vai permitir que as decisões melhores possam ser tomadas e que, no ambiente que a gente está vivendo, que é de incerteza em várias frentes, o cenário macroeconômico, como é que as commodities vão se comportar, e bate à porta a decisão de como é que ele vai mobilizar os seus recursos, o seu tempo, a sua energia para fazer acontecer, né? Também para a gente fechar aqui um pouco desse meu comentário nesse momento, eu entendo que o nosso homem do campo, né, ele é um herói, né? Ele é um empreendedor que, por mais que as coisas não estejam tão claras ou incertas, ele não desiste, ele faz e acontece. E esse fazer e acontecer, que no passado era no peito e na raça, hoje continua acontecendo. Mas a gente está notando que no peito e na raça, com conhecimento, a gente consegue ter mais potência. Então, eu acredito muito na importância da formação das pessoas que estão tomando decisões no agro. Obrigado, Fábio. Doutor Fernando,
algumas perguntas que são apresentadas pelos colegas que nos ouvem têm curiosidade de saber como essas transformações que nós estamos discutindo aqui, resultado da conectividade, da digitalização, impacta na Embrapa. E eu complemento dizendo, todos nós sabemos que a Embrapa é sinônimo de inovação e reconhecida nacionalmente como o centro desse processo de transformação por que passou a agricultura brasileira no último meio século. E agora, essas novas mudanças, elas também suscitam uma reorganização, uma nova função para a Embrapa? Como o senhor tem visto o papel da Embrapa nessa nossa nova era? Essa pergunta é excelente. Em primeiro lugar, é resgatar a importância da Embrapa para o agro brasileiro. Não sei se todos sabem, mas o Brasil era importador líquido de alimentos na década de 70. E a partir de contribuições importantíssimas, inovadoras da Embrapa para cultivares, a famosa tropicalização de cultivares, plantar soja aqui nos trópicos, soja que era uma cultivar de clima temperado, e todas as outras, a adaptação que a Embrapa promoveu, foi a revolução do campo. E isso teve um impacto, inclusive, muito grande no preço da cesta básica. Muita gente hoje não sabe, mas a cesta básica, a alimentação na cesta básica do brasileiro médio era muito alto, o impacto chegava a ser de 40%. Hoje não passa de 20%. Tudo isso que é papel da Embrapa, a Embrapa contribuiu muitíssimo para essa revolução no campo brasileiro. Agora, o impacto da mudança, agricultura digital, esse novo século XXI, tem gente dizendo que o século XXI começou agora, né, a partir da pandemia. Naturalmente vai impactar a Embrapa decisivamente, como uma empresa orgânica que está inserida fortemente no ecossistema do agronegócio brasileiro. A Embrapa está se repensando, nós temos conversado muito isso no Conselho de Administração, com a diretoria da Embrapa, a ministra Tereza Cristina está sempre atento a isso, e a Embrapa tem um novo papel fundamental, então, a partir de agora, nesse novo século XXI, por assim dizer. A Embrapa vai se reposicionar e vai repensar essa agricultura do futuro, ou, para alguns, a agricultura do presente. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa grande empresa vai se reposicionar e vai dar as respostas que o Brasil precisa, que o agronegócio brasileiro precisa. E a Sílvia, que está aqui participando como painelista conosco, ela é uma chefe de unidade e de uma unidade que está o tempo todo pensando sobre isso, que é justamente a Embrapa que pensa nessa agricultura digital. Muito embora isso ela está presente em quase todas as unidades da Embrapa. A Sílvia falou rapidamente na fala dela sobre questões também importantíssimas de biotecnologia e que também são questões da fronteira do conhecimento, como a edição genômica, né? A gente provavelmente vai falar muito mais de edição genômica no futuro do que de transgenia, né? De transgênicos. Então, eu acho que todas essas novidades que estão aí na fronteira do conhecimento, a Embrapa está trazendo para o Brasil e está acompanhando simultaneamente com o que acontece nos maiores centros de pesquisa, nos melhores centros de pesquisa do mundo. Então, a Embrapa não vai se furtar a mais esse desafio para a agricultura brasileira. Muito obrigado, doutor Fernando. Doutor Paulo Alvim, uma série de perguntas que chegam até nós... Daniel, você me permite? Porque Permito. Só complementar a palavra do Fernando, aproveitando a Sílvia aí. Com certeza, a Embrapa será um dos grandes players da bioeconomia brasileira. E esse é um ciclo que talvez esteja começando pós-pandemia, né? A gente vai ser, com certeza, reconhecido, né, como um player estratégico. Então, mais pensando agora agronegócio, mas pensando a bioeconomia. E, com certeza, um dos grandes players desse processo será a Embrapa. Aproveitando a sua reação, eu lhe devolvo outra pergunta. Espero a resposta com a mesma ênfase. Vários dos nossos ouvintes estão interessados em saber mais como o Ministério das Comunicações, Ciência e Tecnologia e Inovações tem agido para expandir a rede de acesso à internet, especialmente no campo. E uma pergunta particular: nós vamos ter 5G no campo?
Vamos lá. Primeiro, a gente tem que garantir que o 4G chegue ao campo, né? E, para isso, existe uma política pública, né? A ministra Tereza Cristina nos cobra a todo momento, quando a gente se encontra, que é o agro conectado. Mas nós temos um programa chamado Conecta Brasil, que nós temos 3 regiões que ainda são críticas, né? E aí vocês vão ver que a conexão no agro passa necessariamente por aí. Primeiro é o Nordeste. Nós precisamos fechar alguns elos de conexão na região Nordeste. A região lá, né, da nova fronteira agrícola, necessariamente precisa de conexão, né, de qualidade. O outro desafio é o Centro-Oeste, né? Nós temos problemas muito sérios ainda, né, de conexão no Centro-Oeste. E o maior desafio tecnológico que nós temos, que aí vai sim precisar de muita convergência, né, tecnológica, é a Amazônia. Nós temos uma estratégia que chama-se Conecta Brasil, de acelerar esse processo nos próximos 3 anos. A gente acredita que a gente vai melhorar muito. Como evolução natural desse processo, algo que já está vindo, você vai ter 5G, e o 5G, com certeza, vai chegar ao campo. Só que chega em momentos diferentes. Vocês se lembram quando chegou o telefone móvel, que a gente andava com tijolo? Eram poucos que andavam. Vocês se lembram quanto custava? Hoje nós temos mais smartphone que população. Esse é um processo natural, né? Então, algumas áreas vão ter, né, com certeza, 5G no horizonte aí de 1 ano e meio, 2 anos, mas para se falar em 5G no campo, né, é prematuro, mas vai chegar. E algumas áreas do campo vai ter 5G. Mas com detalhe, o 5G, como ele tem hoje, ele não faz a diferença no campo ainda. Nós precisamos, em algumas situações, do 3G. Se eu tiver 3G no campo, eu tenho incremento de produtividade, como o doutor Paulo falou. Eu vou conseguir ter eficiência na alocação de insumo, que aí eu vou reduzir mais ainda o custo de produção. Eu não preciso ter, né? Eu preciso ter conexão que garanta o fluxo. O 5G vai ter impacto muito mais na relação das pessoas do que de qualquer forma. Lógico que ela vai dar confiabilidade no processo de produção, mas muito, e a gente já tem experiência de 5G nesse sentido, né? Fernando conhece muito. Nós temos experiência de 5G em propriedades rurais, ambientes limitados. Essas soluções tecnológicas já existem. Só que nós, como governo e como política pública, temos que garantir isso à totalidade da população. E esse é o desafio. Quando a gente tem uma política de Conecta Brasil, é levar todas as unidades de produção rural à condição de acesso de qualidade e a um custo que garantam efetivamente acesso. Acesso é o grande desafio. Nesse momento, só para ter a percepção, nós temos cerca de 56 mil unidades básicas de saúde. 1/3 dessas unidades básicas de saúde não tinha acesso à internet. Nós estamos num esforço, junto com os colegas da saúde, né, tentando garantir que em 30, 40 dias, todas as unidades de saúde tenham acesso à internet. Isso vai garantir prontuário eletrônico, vai garantir telemedicina, ou seja, melhoria da qualidade do serviço médico hospitalar. Isso também vai chegar no campo. É uma questão que, como falei, foi e está sendo acelerado. Esse é o maior desafio que a gente tem. Com certeza, conectividade será uma grande entrega. Ótimo, muito obrigado. A próxima pergunta, eu gostaria de convidar o doutor Paulo para responder, e, em seguida, eu também convido o doutor Fernando, por gentileza, Camargo. A Covid-19, ela atravessa e corta ao meio grande parte desses debates que nós fazemos hoje, sobre inovação, sobre tecnologia, mas sobre o próprio futuro da economia brasileira. De que maneira, sendo que algumas pessoas mencionaram esse tema na primeira rodada de perguntas, a pandemia ela cria uma oportunidade para o avanço da digitalização e para a atuação das empresas, e, de outro lado, quais os desafios que ela pode colocar para o governo na regulação das atividades nesse setor. Então, primeiro, para o doutor Paulo, a pandemia, Covid-19,
e como isso, de alguma maneira, impacta a atuação das empresas no campo, na sua visão. Está falando Paulo Alvim ou Paulo Herman? Me desculpa, doutor Paulo Herman. Paulo Herman, tá bom. Bom, eu acho que a pandemia é um acelerador, né? Obviamente, nós temos que muitas vidas serão ceifadas, a gente se compadece com tudo isso, mas olhando a coisa sob um aspecto mais macro, nós temos aí um fator acelerador. A gente faz muita palestra, muita reunião falando sobre disrupção, né? E agora ela bateu a porta. E esta é a verdadeira disrupção. Então, ela aconteceu. Como nós vamos sair disso? Nós vamos sair muito melhores, porque a gente vai deixar velhos hábitos para trás. Por exemplo, esta reunião que nós estamos fazendo hoje, em tempos passados, provavelmente seria um evento presencial em São Paulo ou Brasília, onde nós iríamos dormir à noite num hotel e um monte de coisas, né? Eu já fui fazer reunião nos Estados Unidos, 3 horas de reunião, para fazer eu já fui aos Estados Unidos fazer uma reunião de 3 horas. Eu olho para trás, eu olho e digo, mas que absurdo isso aí. Quer dizer, nós vamos sair melhores, vamos sair mais eficientes, a gente vai sair dando mais valor ao tempo, buscando reduzir esses desperdícios, que no final é tudo custo. A gente fala tanto do custo do Brasil como se fosse só o governo quem tem uma conta ali, uma lição de casa a fazer. Mas as empresas, as pessoas físicas têm muito a ver também com o custo do Brasil. Nós temos hábitos que precisamos repensar todos eles. Então, esse é o primeiro ponto, né? E as indústrias ainda têm um nível de qualidade que ainda está abaixo do aceitável. Nós, de uma maneira geral, tem muitos processos, avançamos muito nos últimos anos, mas tem espaço para melhorar a qualidade, principalmente no campo, quando a gente fala em máquinas agrícolas, nós temos ainda muito tempo de máquina parada, máquina que não poderia parar no meio de um plantio ou de uma colheita. Então, minha visão de tudo isso, para sintetizar, a disrupção bateu à nossa porta, nós vamos sair melhores e, me digo mais, nós vamos sair melhores do que o nosso maior competidor, que é os Estados Unidos, porque eles estão, nesse momento, num conflito enorme de interesses econômicos com os chineses, e nós estamos aproveitando essa disrupção para trabalhar os nossos processos, para a gente acelerar esse distanciamento remoto. O Fábio falou há pouco dos nossos treinamentos, dos nossos cursos da qualificação. A doutora Silvia falou de um montão de ideias que ela tem. A Embrapa está repensando. Gente, esse país aqui vai sair cantando pneu, certamente, nessa crise. Ótimo. Secretário Fernando, Covid-19 e impactos regulatórios sobre o mundo do agronegócio. Uma pergunta genérica que algumas pessoas colocaram, gostaria de ouvi-lo. Primeiramente, eu só gostaria de também fazer coro à fala do Paulo Herman em relação a essa aceleração e dizer também que o Brasil é uma característica nossa ser extremamente adaptável a inovações, não é? Se não fosse por isso, nós não teríamos tido sucesso em mudanças recorrentes de moeda num passado recente inflacionário. Eu não estou dizendo que o passado era bom, mas foi a nossa capacidade, a nossa adaptabilidade que fez com que toda aquela loucura que passamos por várias trocas de moeda e corte de zeros, que talvez muitos se recordem, não é uma boa recordação, mas que mostra que a gente consegue se adaptar rapidamente. Então, esse é o primeiro aspecto. O Brasil é inovador, a gente tem como avançar nessa crise e essa nova mudança de paradigma que a gente vê que se avizinha. Por outro lado, eu gostaria também de retomar aquela questão de uma nova relacionamento, um novo relação que as pessoas passam a ter com os alimentos, né? E as pessoas vão ser mais exigentes a partir de agora com seus alimentos. E isso muda tudo, muda a oferta, né? Então, se você tem um consumidor lá na ponta muito mais exigente, muito mais consciente do que ele está comprando, do que ele está comendo, também ele vai exigir que a produção seja diferenciada e, portanto, a gente tem também uma novidade muito grande em relação a isso. Em relação a aspectos regulatórios,
por conseguinte, naturalmente, você vai ter que ter algum tipo de mudança regulamentar, nos regulamentos a partir dessa nova exigência do consumidor. Nós temos hoje, por exemplo, problemas sanitários em alguns segmentos do agro brasileiro. E como a gente vai ter que agir em relação a isso? Não é? Eu acredito que esse consumidor, o consumidor vai exigir, o Estado vai ter que regulamentar e a gente vai caminhar nesse sentido a partir de agora. Então, eu não quero forçar a mão na questão regulatória, porque a gente tem o governo é um governo liberal, regulamentação normalmente não é bem-vinda, mas às vezes ela é inevitável, não é? Principalmente em questões sanitárias, a gente vai ter que, às vezes, pesar a mão em alguns segmentos que ainda deixam a desejar, né? A questão, eu digo, de fiscalização e tudo mais. Eu não sei se era exatamente isso que você pensava em relação à sua pergunta. Ótimo. Silvia, uma pergunta direcionada a você diz respeito à relação entre a inovação, esse empreendedorismo que você cita como não sendo um modismo, e a sustentabilidade. Então, a pergunta diz: a tecnologia ajudará a agricultura a ser produtiva, preservando o meio ambiente? Com certeza, sem dúvida. A tecnologia, ela ajuda nos 3 aspectos, no econômico, no ambiental e no social. Vamos dar um exemplo aí. Quando a gente está falando, vamos ser bem prático, eu já até comentei aqui, quando você está em um sensor que analisa a disponibilidade de água no solo e você consegue fazer uma irrigação mais assertiva, economizando água, você está otimizando os recursos naturais. Quando você tem um sistema de alerta, onde você consegue ver e tomar, né, diminuir a aplicação ou fazer uma aplicação de defensivo mais assertiva, você está trabalhando com otimização, diminuindo o uso de insumos, você está reduzindo custos também, né? Você está reduzindo custos no sistema produtivo. Quando você está monitorando lavouras, aí drones, né? Está todo mundo agora usando drones para monitorar lavouras, seja para identificar pragas ou usar imagem de satélite. Todas essas informações, você está tomando uma ação mais preditiva, né? Então, nesse momento, a tecnologia ela vem para trabalhar com uma agricultura mais preditiva, é o que a gente chama de lá fora é falado, né, de smart farm, de smart agriculture, mas na verdade é uma agricultura inteligente nesse sentido, você consegue tomar uma ação mais preditiva. E nessa linha também, e aí você vai para a questão da colheitadeira automatizada, que você estima talhão, né, a produtividade por talhão, você consegue planejar melhor a sua parte de armazenamento, distribuição e logística. Hoje, toda essa parte de armazenamento e distribuição está sendo mudado, né, na indústria, isso vai impactar também na agricultura. Nós temos aí outros players que surgiram, mudou toda essa questão de estoque, Então, isso também vai acontecer na agricultura e na logística também. Então, eu vejo que não é o modismo, a tecnologia ela vai ajudar na otimização de recursos naturais, na diminuição de gastos com insumos, na redução de custos, e aí sim o produtor vai poder enxergar como ele vai se beneficiar de toda essa tecnologia. Eu só queria aproveitar minha fala aqui, então, voltar um pouquinho à questão da Embrapa. Eu tenho muito orgulho assim, de trabalhar na Embrapa, porque ela foi disruptiva aí, nesses últimos 45 anos, como colocou o secretário Fernando, e eu vejo que a Embrapa tem um papel fundamental nesse século XXI. Se a gente está falando de agricultura 4.0, agricultura digital, mas a gente tem que reconhecer essa trajetória. No primeira revolução, aí, a Revolução Verde, dos grandes, né, que o Fernando colocou, da expansão da soja para o centro-oeste, monoculturas, depois veio sistemas integrados, é o momento que a gente está vivendo, né, integração, um exemplo, integração lavoura-pecuária, florestas, onde a gente está trabalhando garantindo atividade econômica 365 dias ao ano para o produtor, e a gente quer trabalhar do ponto de vista da tecnologia digital, não só das metas agronômicas, que tudo isso beneficia, mas também como a tecnologia digital pode agregar valor nisso tudo. E a gente já está falando de uma agricultura mais baseada em insumos biológicos, né, que também tem toda uma influência aí da bioeconomia, como o Paulo Alvim colocou.
tudo isso, gente, aumenta a complexidade. Nós estamos começando a trabalhar com sistemas, depois nos sistemas integrados nós estamos falando de integração de sistemas, e agora nós estamos falando de sistemas complexos, sistemas de sistemas. Isso tudo envolve dado, envolve muita complexidade. Sem essas tecnologias disruptivas, a gente não consegue avançar. Então, para a gente ter agricultura sustentável nas 3 dimensões, nós temos que inserir nessa questão das tecnologias, das novas tecnologias. E aí, complementando tudo isso, que foi colocado aqui também, a questão da pandemia, ela, sem dúvida, ela é um acelerador do futuro. Foi no susto. A gente que participa, e eu estou na Embrapa há bastante tempo, aí, trabalhando com pesquisa no agro, indo no campo, e a minha área é inteligência artificial, eu fiz doutorado nessa área, e você sentia como era difícil, né? Muitas vezes o produtor entender o quanto a tecnologia podia agregar valor, né? A tecnologia digital, esse tipo de tecnologia, podia agregar valor no processo produtivo. Agora, a gente vê demandas, e eu participei de várias discussões, inclusive com o Ministério da Agricultura, de produtores, de associação de produtores querendo tecnologia digital para ajudar a aproximação do fornecedor de insumo com eles, com os produtores, dos produtores com os consumidores, né? Se a gente não tem a feira livre, como que a gente pode ofertar nossos produtos? A tecnologia digital pode ajudar. Então, assim, algo que às vezes poderia levar décadas para a gente conseguir. Eu acho que essa pandemia, ela trouxe esse benefício, né? Ela funcionou, essa crise, na verdade, como muitos falaram aqui, ela iniciou o século XXI. Agora, no susto, a gente vai começar. E no mundo agrícola também, que eu percebo, conversando com essa associação de produtores e algumas cooperativas, é que eles viram mais a necessidade da introdução, de utilizar essas tecnologias já ontem, né? De começar de hoje para amanhã. Então, eu acho que não é modismo, é algo que veio para ficar, e nós temos todo o potencial, e eu digo para vocês, a Embrapa, ela pode ser um grande facilitador desse ecossistema, como ela foi no passado, seja no melhoramento genético, com novas cultivares, né? Hoje ela tem ativos, e aí eu não falo só da Embrapa Informática, eu falo da Embrapa como um todo, a gente tem ativos, novos ativos que podem ajudar a acelerar todo esse processo. E aí a gente não está sozinho, né? Isso junto com as empresas, com os outros institutos e com as universidades, ativos na área de tecnologias digitais. Isso também é orgulho de falar, porque hoje está todo mundo falando, né? Que é multidisciplinar, que tem que juntar empresas de tecnologia com agro, mas a Embrapa, ela tem 47 anos, há 35 anos ela pensou nisso. Então, por exemplo, uma unidade como a minha, eu sou pesquisadora da área de computação, mas eu fiz toda a minha área de pesquisa já aplicada ao agro. Então, todo o meu mestrado foi na área de engenharia de software e automação, mas na área de gestão de rebanho leiteiro, doutorado na área de inteligência artificial, trabalhando com fitopatologista da Embrapa no campo. O que eu quero dizer com isso? A Embrapa já pensou há 30 anos atrás, nós precisamos colocar equipes multidisciplinares para pegar a computação, a automação, para ajudar a resolver os problemas do campo. Então, hoje eu digo, ela está preparada para ser mais um agente facilitador dessa agricultura 4.0 no país. Ótimo. Um conjunto de perguntas para o secretário Paulo e para o Fábio. E essas perguntas dizem respeito a temas que vocês levantaram na primeira rodada de comentários sobre a desigualdade do acesso no campo. Então, em particular, para o secretário Paulo Alvim, será que o Brasil não deveria pensar em políticas públicas que fomentem o acesso a baixo custo de redes de Wi-Fi? Não podemos aguardar a oferta das operadoras. Secretário, o senhor poderia detalhar um pouco melhor como o Ministério tem agido para ampliar o acesso à internet no campo? E eu já antecipo uma pergunta que traz consigo uma provocação para o Fábio. Fábio, Luiz Lourenço, presidente da Cocamar, faz a seguinte consideração. Para os pequenos produtores, a solução é o cooperativismo.
outros que nos escutam, que nos assistem, complementam. Nós precisamos pensar em mecanismos de permitir com que a cooperação seja, por meio da escala, a maneira como pequenos e médios possam ter acesso a instrumentos da produção, hoje apenas disponíveis aos grandes. Então, começando primeiro pelo secretário Paulo Alvim, os desafios de uma conectividade para a massa de agricultores no Brasil. A primeira questão pode causar surpresa, mas talvez os grandes responsáveis por levar a internet no interior do Brasil não são as grandes operadoras, são as pequenas operadoras. Às vezes a gente confunde as operações de telefonia com as operações de internet. A internet no campo, e principalmente no interior do Brasil afora, são pequenos operadores. Esses são guerreiros também, são fundamentais no processo. O desafio, com certeza, nós estamos falando de um serviço, né, de um serviço que é privado, né, que tem risco de negócio. Então, você tem que ter políticas compensatórias, e a política pública tem que atuar na linha da política de compensação. Isso está sendo construído. Nós temos uma Secretaria de Telecomunicações, a CETEL, que constrói essa engenharia financeira de recursos públicos e privados para fazer a garantia de chegar nos rincões mais distantes desse país a questão, né, da conectividade. Fernando tem acompanhado, né, junto ao nosso secretário Vitor, todo esse esforço. É uma engenharia financeira de recursos públicos e privados. Esse é um ponto. Com detalhe, nós temos indicadores que a internet, quando chega nas cidades do interior, ela tem uma capacidade de alavancagem de negócios. E aí a Silvia fala, por exemplo, substituir a feira por um processo de um aplicativo que entrega o pequeno produtor. Ou seja, tem um efeito multiplicador, né, muito significativo. Então, os gestores públicos a nível municipal já estão percebendo. Então, existe também, além de todo um esforço de política pública federal, né, da questão da conectividade, um engajamento de gestores municipais nesse processo. Agora, o desafio do campo é maior. É muito mais fácil eu levar, né, a internet para o interior do que o desafio do campo. Então, a engenharia financeira para isso, a gente tem feito, esse é um trabalho que o Fernando está envolvido também, um grande processo. Mas é uma parceria público-privada. E isso é fundamental que seja claro. Agora, só queria, antes de o Fábio assumir aí, né, porque eu também defendo a última provocação que foi feita aí, que também para a questão da pandemia, ela é um acelerador. Nós vamos ser mais coletivos, de visão mais coletiva. E a construção, né, de um fortalecimento do agronegócio passa por essa visão de coletivo. O doutor Paulo citou o caso da otimização do uso de máquinas. Não dá para esse país desperdiçar máquinas paradas, né? O nosso problema não é falta de máquina, é a questão de a gente utilizar melhor toda essa infraestrutura de tecnologia que existe país afora, principalmente na mão do setor produtivo, em benefício do todo. Então, eu acho que a questão de coletivo é outro aprendizado, né? Fernando falou bem, a gente sai com aquela visão de saúde, né, de higiene, que vai mudar a colocação de produtos e serviços no mercado, das relações da prestação de serviço. Mas a visão de coletivo também é outro ganho que a gente vai ter, e quando isso se olha para o mundo dos negócios, com certeza isso vai fortalecer muito a economia pós-pandemia. Ótimo. Nós estamos avançados no nosso tempo e eu gostaria de fazer mais uma rodada de pergunta para os senhores e pedir a gentileza, se possível, dos senhores responderem mais brevemente para nós não estendermos demais ao limite do nosso horário. E, na verdade, eu vou fazer... A minha resposta na próxima rodada ou você quer que eu faça agora? Vai fazer agora. Eu só estou antecipando o tema. Perfeito. Mas você vai fazer agora, Fábio, me desculpa. E eu vou, assim que o Fábio fizer esse comentário, fazer uma pergunta geral para todos, e aí a gente vê como esse diálogo flui entre as respostas de vocês. Fábio, me desculpa, por favor. Obrigado, Daniel. Eu quero aqui agradecer a pergunta do Luiz Lourenço e vou na mesma linha que o secretário Paulo já colocou.
Nunca antes, né, a história da colaboração, do coletivo, esteve tão na moda, mas eu quero dizer aqui que a cooperação vem de longa data, né? A cooperativa tem na sua trajetória, na sua história, exemplos muito claros de você conseguir viabilizar infraestrutura. Estou voltando na décadas atrás, né? Quantas não são as cooperativas que têm na sua história o início, né? Olha, levando a eletricidade no meio rural, viabilizando vias, enfim, além, obviamente, de viabilizar a questão da escala e o acesso a novas oportunidades. E eu quero ser bastante breve aqui, mas eu não poderia deixar de dizer que, no momento que a gente está falando aqui de várias tecnologias, o aspecto da colaboração, ela está realmente saltando aos olhos. A gente está vendo isso acontecer com conhecimento aplicado. Quantos são os grupos de colaboração, de troca, por mensagens, por gravações que são amplamente e gratuitamente ofertadas pela internet, e isso tem ajudado muito a guiar, né, como as pessoas estão conhecendo, tirando as dúvidas e adotando as tecnologias. Então, queria aqui um comentário breve, mas não poderia deixar de comentar a questão da importância da cooperativa e da colaboração. Fábio, eu agradeço, peço desculpa mais uma vez por ter espremido a sua fala, mas os últimos serão os primeiros, e eu aproveito e já vou começar por você, Fábio. Sempre quando nós discutimos nos nossos webinars os desafios que chegam ao agro e que tocam as diversas fronteiras do desenvolvimento do agronegócio, uma pergunta que com frequência é apresentada ou pelas pessoas ou que os nossos participantes comentam é: e agora? O mundo segue, houve uma mensagem de otimismo, com algumas críticas e preocupações, e existem inúmeros problemas, mas na vida, como na política e em quase tudo que a gente faz, tão ou mais importante do que saber o que é certo é saber o que vem primeiro. A provocação e a pergunta é: se nós tivéssemos que identificar uma prioridade, um grande desafio para o avanço do agronegócio, nessa antessala de grandes inovações, de disrupção, de digitalização, qual seria o seu recado, a sua mensagem, o que o Brasil deveria priorizar para assegurar que a nossa agricultura mantenha o seu papel de protagonismo e liderança no mundo? Daniel, acho que a resposta no meu entender, educação, né? Eu acho que uma educação, ela é libertadora, uma educação e se trabalhando com equipes, com pessoas que tenham um bom entendimento, um bom conhecimento para suportar as incertezas e as questões talvez ambíguas e que são momentâneas, a gente espera que sejam momentâneas, elas vão permitir que a gente consiga ter espaço para o contraditório, para a diversidade, para a gente conseguir trazer as diferentes perspectivas que são todas importantes. A gente precisa ter uma vertente tecnológica, a gente precisa ter uma vertente de negócios que dê o fluxo econômico para as coisas fazerem sentido do ponto de vista de equilíbrio econômico. Nós precisamos ter a aceitação e o trabalho social, a gente precisa ter a questão ambiental sendo respeitada e promovida pela adoção das tecnologias e no meu entender, um denominador comum é a educação no sentido das pessoas estarem preparadas e com abertura para sempre aprender mais, né? Não quero aqui dizer que a gente, do ponto de vista de instituição de ensino, que a gente tenha as respostas, muito pelo contrário, o próprio ensino tem passado por essa revolução, cada vez mais
o papel ele deixa de ser, né, a pessoa que entra para liderar uma sala de aula deixa de ter aquela posição antiga do professor que tudo sabia e ele está ficando cada vez mais como um facilitador e como um instrutor. Essa é a nossa visão, que eu entendo que o conhecimento ele está fluido, né, ele está amplamente acessado, mas da gente conseguir ter formadores, em termos de a gente conseguir pensar e conseguir estruturar as melhores decisões no ambiente que a gente está vivendo, que é tão rico de oportunidades. Então, se eu puder deixar uma mensagem final aqui, realmente seria da gente poder investir no capital humano, né? E com isso fomentar melhores gestores, melhores empreendedores. Dr. Paulo Hermann, e em seguida, Silvia Mazuá. Eu dividiria aí em 3 partes. Eu acho que, primeiro, nós ainda não vimos a luz no fim do túnel. Essa pandemia, ela não passou, o pico ainda não chegou, e agora ela tá se dirigindo para o interior. Então, nós temos que continuar com o distanciamento controlado, nós temos que continuar com as práticas de higienização, nós temos que ter muita sensatez, não pode partir do princípio do liberou geral, a coisa não é fácil, e nós temos, então, primeiro, encontrar essa luz e sair dessa pandemia. Esse é o número 1. O número 2, eu acho que a gente tem que investir, na minha opinião, nessa questão da digitalização. O tema de hoje é muito oportuno e ele não é só coisa de aplicativo, startup, isso aqui é uma nova forma de trabalhar. E aí a pergunta do Luiz Lourenço é muito oportuna, porque a gente tem que trabalhar em várias frentes. É o próprio governo, as telecoms, a empresa privada, as cooperativas, e é dessa maneira que nós vamos enfrentar, porque o agro é muito diverso, como eu falei. Mas eu me lembro, na década de 70, as cooperativas de eletrificação rural. Nós criamos no Brasil, pelo menos no sul do Brasil, inúmeras cooperativas que tinham o objetivo de levar a energia elétrica lá no interior, onde nenhuma empresa pública não, privada dessas de atendimento urbano queria ir. A mesma coisa, Luiz, eu acho que aqui abre uma oportunidade de criar uma cooperativa de conectividade rural. Vamos pensar. Eu acho que aqui tem uma oportunidade. E, para concluir, eu acho que a questão da governança. Pega um pouco o que o Fábio falou, da qualificação, da sucessão, né? Atração dos jovens. Eu quero trazer esses jovens de volta. Eles são fundamentais nesse processo da modernização, da digitalização, né? Nós temos muita eficiência a ganhar. Nós já somos bons, mas ainda somos extremamente ineficientes. E eu não gostaria de jogar isso só para fora da porteira, como a gente normalmente fala, nós somos bons dentro da porteira, mas fora é que é o problema. Não, fora temos problema, mas dentro também não temos muita oportunidade. E, finalizando, professor Daniel, a questão da sustentabilidade, né? Deu uma paradinha, porque hoje tem um tema maior, mas ele não saiu da pauta. Ele não saiu da pauta. Ficou claro de que o agro tem culpa no cartório? Tem, mas não é toda essa culpa que foi lhe atribuída, né? A Agência Internacional de Energia já está concluindo que, com essa pandemia, né, as emissões de CO2 vão reduzir 8%, quer dizer, nós vamos voltar a 2009, 2010, tá? Para ter uma ideia, então, eu acho que a gente está reposicionando as coisas, mas isso não impede da gente colocar isso no alto da nossa agenda, a sustentabilidade. Muito obrigado, doutor Paulo. Silvia. Bem, complementando, eu concordo com os dois anteriores, aí, com o Fábio e com o Paulo, a questão da educação, mas eu colocaria a questão da capacitação nesse processo de transformação digital no agro. Eu acho que tem que ter a base aí, né? Eu acho que, como foi colocado aqui, existe uma diferença muito grande aí, pequenos, médios, grandes produtores. O grande produtor, vamos dizer assim, ele tem uma capacidade de investimento maior, então, de adoção de tecnologias mais rapidamente, mas o pequeno e o médio, isso pode ser uma grande diferencial para eles, todo esse processo de transformação digital, para novos modelos de negócio, além de reduzir custos e tudo mais, né, de melhorar a sua gestão e o manejo também, mas a questão de também criar novas oportunidades de negócio.
E, para isso, eu acho que existe também tem que ter uma base, uma capacitação digital na base, né? E aí, colocando a Embrapa, a gente foi tão... né, a gente dá dias de campo, inclusive agora com a pandemia, todos os cursos da Embrapa, mais de 45 mil inscritos em cursos online, né? Desde como fazer hortas em pequenos espaços. Eu acho que chegou a hora da gente... A gente já tem material, já tem ativo para participar e ajudar, né, a extensão rural, ajudar para que dê esse trabalho de capacitação digital. O pequeno e médio, via associações de produtores, via cooperativas, como o Paulo Hermann colocou, eu acho que existem os mecanismos. A pandemia, eu vejo que acelerou tudo isso, então eu vejo que é uma grande oportunidade do processo agora de capacitação digital, eu acho que seria uma prioridade dentro, porque quando a gente fala, a gente já vem trabalhando na pesquisa com todas as tecnologias, né, de inteligência artificial, de IoT, tudo mais, mas até para o produtor poder entender como tudo isso pode agregar valor no processo produtivo dele, eu acho que existe um trabalho inicial, né, de base para o produtor rural, eu acho que isso deveria ser uma das prioridades, além da conectividade, que foi bem colocada aqui, as questões regulatórias, eu acho que é a questão da capacitação. E a governança também. Eu vejo aí que hoje eu gostaria também de parabenizar, e hoje fico muito feliz de ver o MAPA e o MCTIC junto. Eu sempre brinco que a nossa unidade da Embrapa, né, está ligada dentro da Embrapa, ligada ao Ministério da Agricultura, mas por a gente trabalhar com tecnologia da informação e comunicação, antigamente a gente tinha muita dificuldade de fazer esses dois atores conversarem. Então, as prioridades no MCTIC não eram as mesmas prioridades no MAPA, então era muito complicado. E hoje foi criada, parabenizo o MCTIC também, por várias câmaras, né? A Câmara Agro 4.0, onde ele, junto com o Ministério da Agricultura, está ouvindo as demandas do Ministério da Agricultura. Fez a mesma coisa na área da saúde, na área da indústria. Eu acho que é o papel do Estado isso, da gente poder criar as políticas públicas para atender as demandas. Então, eu acho que essa parceria dos ministérios, aí, no meu ver, é muito bem-vindo para a gente conseguir atingir essa governança, ter um planejamento estratégico para a agricultura digital no país, no âmbito aí da agricultura 4.0, e um ponto importante que eu acho, além da conectividade, tudo isso que a gente discutiu aqui, é a capacitação desses pequenos e médios produtores para que a gente possa avançar aí e continuar com esse protagonismo em agricultura. Ótimo, muito obrigado. Fernando, em seguida, Paulo Alvim. Eu gostaria de também retomar uma fala do Paulo Alvim a respeito da bioeconomia. Eu também faço coro a ele, no sentido de que a bioeconomia também tem uma vertente importante agora nesse novo século XXI. Nós temos muita oportunidade em relação a isso, e também já antecipo que muito em breve, talvez nos próximos 15 dias, a ministra Tereza Cristina vai estar lançando o nosso grande programa nacional de bioinsumos, que é também uma grande novidade, talvez fosse até um motivo Daniel, de um webinar só para tratar sobre esse tema, que é um tema também na fronteira, que são os bioinsumos, que eu acredito que deve ser de interesse de muita gente. Mas eu gostaria de finalizar minha participação, e já agradecendo a oportunidade, e cumprimentando os demais panelistas, e levantando um ponto que é uma discussão que se faz hoje, na política fiscal e na política monetária, é sobre o papel do Estado. Vejam, nesse momento de crise, dessa crise aguda, até o papel do Estado está sendo questionado, e também a própria forma de intervenção do Estado na economia. Vejam, o Paulo Alvim sabe muito bem disso, talvez com 5 bilhões de reais, que hoje, perante os números estratosféricos da dívida pública e da crise, fica uma coisa até singela, nós poderíamos iluminar o campo brasileiro. Então, eu queria terminar dizendo isso. Precisamos, assim como o Fábio falou da importância da educação, nós precisamos urgentemente levar a conectividade para todo o território nacional. No século XXI, nós não podemos mais deixar de ter dois tipos de cidadãos. Um cidadão que tem acesso à internet e um cidadão que não tem acesso à internet. Eu acho que isso é de uma
crueldade incrível que nós não podemos levar isso para frente. Então, o Estado brasileiro tem que suprir essa demanda e iluminar todo o campo brasileiro com a internet, que não precisa ser necessariamente 5G, como o Paulo ressaltou. Nós precisamos é que ele tenha acesso. A forma de acesso nós vamos repensar caso a caso, mas isso é importante. A gente não podemos ter cidadãos de duas categorias. Aqueles que têm acesso, que pode estar fazendo um webinar como esse, e aqueles que estão numa região remota do Brasil, que sequer têm essa oportunidade de estar nos vendo aí na plataforma YouTube, qualquer uma que seja. Então, eu gostaria só de salientar esse ponto e finalizar minha participação e agradecer. Muito obrigado, Fernando. Secretário Paulo Alvim. Quem fala por último, né, ficou com pouca coisa, mas eu queria aproveitar, né, que nós estamos falando da agricultura, do agronegócio do século XXI. Ele cada vez mais vai ser demandante de muito investimento em ciência e tecnologia, né? E num processo um pouco diferenciado. O investimento em ciência e tecnologia integrando o setor acadêmico com o setor produtivo. A pandemia nos ensinou que essa junção, em função de propósito, em função de objetivo a perseguir, ela ganha velocidade, ela ganha objetividade. Então, os investimentos em ciência e tecnologia precisam ser intensificados a partir de prioridades construídas entre o setor acadêmico e o setor produtivo. Isso, sim, vai ajudar, como é, por exemplo, os investimentos, né, nas pesquisas de bioinsumos, a gente fortalecer a produção agrícola brasileira sustentável. Nós já temos sustentabilidade na nossa agronegócio. Nós precisamos provar isso, e mais que isso, fortalecer e ampliar. E isso só será feito com investimento em ciência e tecnologia para o agronegócio. Bom, chegamos ao final de mais um webinar organizado aqui pela Escola de Economia e coordenado pelo GV Agro. Eu gostaria de agradecer imensamente a professora Silvia Mazuá, chefe-geral da Embrapa Informática, Dr. Paulo Hermann, presidente da John Deere no Brasil, meu colega Fábio Mizumoto, do FGV Agro, secretário Fernando Camargo, secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do MAPA, e o secretário Paulo Alvim, que é o secretário nacional de Empreendedorismo e Inovação do MCTIC. Nós temos inúmeras perguntas, infelizmente apenas algumas delas nós conseguimos repassar aos nossos painelistas, mas eu termino agradecendo imensamente a todos que nos acompanharam ao vivo até agora. Em breve teremos novos webinars discutindo temas da fronteira do agronegócio. E eu termino dizendo que, se alguém ainda acha que a cidade é o lugar do progresso e o campo é o lugar do atraso, é porque não está percebendo o vulto, a dimensão, a intensidade das transformações tecnológicas que chegam todos os dias na agricultura brasileira e que tem tudo para colocar o Brasil, hoje e sempre, como uma grande liderança nesse setor em todo o mundo. Eu termino agradecendo a todos, muito obrigado, uma boa noite, até a próxima. Até a próxima. Desligado.